Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que debate sempre os principais temas em evidência nos noticiários nacionais e locais, mas que, de certa forma, também impactam a vida aí dos sul-mato-grossenses. E os nossos telespectadores podem ter familiares na situação de aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, e vai ser para esse público a nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com a advogada Priscila Arraes Reino, ela que é especialista em direito previdenciário e do trabalho. Vamos falar diretamente para esse público que também foi muito afetado durante a pandemia da Covid-19, com a alteração aí de serviços, algumas regras que mudaram, estão vigentes e que talvez toda essa informação aí gerada pela pandemia tenha desviado um pouco o foco das nossas atenções. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila, obrigada pela sua participação. Obrigada, Lívia, obrigada pelo convite, para a gente falar de um assunto tão importante, e bom dia a todos, do Perspectiva. Bom, e a gente já vai começar com um assunto em evidência, acredito que em todo o Brasil, os beneficiários que tiveram aí os serviços negados, os seus pedidos negados, fato que bateu recorde dos últimos 14 anos. Eu gostaria que você explicasse essa notícia para a gente, e é uma notícia triste, para a gente começar o programa, é atual, por que isso aconteceu, que benefícios são esses, quem são as pessoas mais prejudicadas? Bom, nós tivemos quase 4,5 milhões de benefícios negados no ano de 2020. Isso se deve a alguns fatores, como, por exemplo, em 2019 nós tivemos aí uma reforma da Previdência que foi aprovada no final do ano. O que aconteceu é que muita gente correu para pedir seus benefícios com medo de entrar nas regras novas trazidas pela reforma da Previdência, mas muita gente não tinha ainda direito de fato, de se aposentar, não se prepararam, não levaram os documentos necessários para comprovar os seus direitos. E também nós tivemos muita negativa, porque também nós tivemos muita gente pedindo benefício por incapacidade. Foi um ano que muita gente perdeu renda, perdeu emprego, e aí se socorreu do INSS tentando se aposentar para substituir a renda do trabalho por uma aposentadoria, muitas vezes sem qualquer possibilidade de ganho, e outras também, nós tivemos assim muitas negativas indevidas, como é natural que aconteça, mas aumentou demais, porque nós não tivemos perícias por conta da pandemia, nós não tivemos benefícios de BPC, por exemplo, não foram concedidos, só as antecipações, porque não tinha perícia médica, não tinha perícia de assistente social. Então, nós tivemos essas negativas por conta de todos esses fatores. E nós temos ainda quase 2 milhões de pedidos represados, ou seja, não houve ainda decisão sobre esses pedidos, embora já tenha passado o prazo para o INSS responder. Por quê? Porque nós temos um número reduzido de servidores públicos lá no INSS. Também servidores do INSS se aposentaram em razão da reforma da Previdência. Quiseram se antecipar e se aposentar. E não tem havido concurso público para substituir essas pessoas. Então, nós estamos nessa situação, nesse caos de negativas e não exames, não concessões e nem indeferimentos para 2 milhões de pessoas que sequer tiveram a resposta, E, doutora Priscila, a gente também tem que deixar aqui registrado, não dá para não comentar, que muitas pessoas dependem desse dinheiro, para arcar com os compromissos do dia a dia. Isso vai gerar também um impacto, acredito que social e econômico no país, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, também significativo. Porque é muito significativo o valor que o INSS acaba repassando para a sociedade por meio de benefícios previdenciários e assistenciais. É importante para o comércio, é importante para os serviços, é importante para a economia no geral, e essas pessoas que tiveram indeferimento ou não tiveram seus benefícios examinados, concedidos ou indeferidos,
essas pessoas estão sem assistência nenhuma. Elas não podem trabalhar, mas elas também não estão aposentadas. Muitas pessoas perderam seus empregos, então por isso falo que não podem trabalhar, né? Não conseguem emprego. Outras não podem trabalhar porque estão incapacitadas. Enfim, nós temos um caos que acaba aumentando a pobreza do nosso estado, do nosso país em geral. Certo, realmente, notícia triste, é uma notícia recente. Nós estamos aqui com o programa Perspectiva nesse mês de março, trazendo também temas importantes no que diz respeito à Previdência, né, aos serviços do INSS. A gente vai falar sobre as aposentadorias, temos aí também algumas regras de transição vigentes, mas antes, já que a gente está falando dos benefícios, a pandemia não trouxe só o lado negativo, né, dessa prestação de serviços. O INSS teve que se readequar, né, muitos idosos, aposentados, pensionistas, que precisavam se fazer presentes nos locais para comprovação de vida, né? O que a pandemia trouxe de readequação, né, de estratégias novas para que esse público pudesse ser atendido, doutora Priscila? Bom, o INSS, ele teve, no ano passado, em março, quando o INSS fechou as portas para atendimento presencial, a gente teve uma demanda muito grande de benefícios por incapacidade que foram simplesmente suspensos, né? Não havia perícia. Então, por conta disso, o INSS começou a desenvolver algumas possibilidades de resolver alguns problemas, né? Entre eles, a gente teve as antecipações de benefícios por incapacidade, a gente teve também as antecipações dos benefícios dos BPCs, que são os conhecidos LOAS, né? E nós tivemos a prova de vida digital. Isso veio mais para o final do ano, começo desse ano de 2021, mas o desenvolvimento desse aplicativo, dessa forma de fazer a prova de vida, começou em outubro de 2020, porque os cancelamentos dos benefícios, as suspensões dos benefícios por falta de prova de vida, pararam de ocorrer. Porque como as pessoas não podiam fazer prova de vida presencial, sequer nos bancos, e a prova de vida exigia ser presencial, o INSS se viu na obrigação de não suspender os benefícios por falta de prova de vida. Os benefícios não estão suspensos por falta de prova de vida e não serão suspensos até final de março de 2021. Mas o INSS desenvolveu um aplicativo para que as pessoas possam fazer a prova de vida de suas casas. Então, tanto do computador quanto do celular, você baixa o aplicativo, né, do Meu INSS, baixa o aplicativo e se cadastra no governo federal, no aplicativo do governo federal, e você pode fazer a prova de vida da sua casa, desde que você tenha carteira de habilitação com foto e título de eleitor já com biometria. Nosso estado já passou por isso, né, pela biometria do título eleitoral. Então, nós temos aí uma imensidão de pessoas que podem se beneficiar dessa prova de vida de casa, sem ter que ir até banco, sem ter que ir ao INSS, e sem ficar esperando abril, quando os benefícios voltarão a ser suspensos por falta de prova de vida. E você achou que existiu mesmo, atrapalhou, de certa forma, essa desorganização, entre aspas? Não dá também só para a gente atribuir a culpa ao poder público, ao INSS, porque, enfim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas essa desorganização, de certa forma, atrapalha, né, tanto os beneficiários como até profissionais que trabalham com esse público, como é o seu caso? Olha, o trabalho de todo mundo que depende do sistema do INSS e do INSS tem sofrido muito. Advogados, os servidores do INSS, os beneficiários, todos os segurados estão sofrendo. Por quê? O sistema do INSS não estava preparado, como ninguém estava preparado, para uma pandemia que obrigasse que fossem feitos todos os atendimentos por via online, digital.
E a urgência da necessidade da prestação de serviço não se faz valer, né? Porque as pessoas que estão precisando vão continuar precisando, e esses prazos só vão prejudicar a população. E não vai adiantar entrar com mandado de segurança. Impetrar mandado de segurança para o INSS cumprir as decisões, ou então dar as decisões, concedendo ou negando benefícios, não vai ser possível fazer, porque existe um acordo do qual a OAB não fez parte, do qual o segurado não se viu representado entre o Ministério Público Federal e o INSS. Então, a gente, mais uma vez, vai ter assim, um problema cada vez maior. A gente não vai ter solução. Nós não estamos caminhando para a solução. Nós estamos caminhando para não punir aquele que não cumpre os prazos previstos em lei. Infelizmente, doutora Priscila, agora falando sobre os aposentados, né? Um público aí também que depende de informações ágeis, que dependem, às vezes, do trabalho da imprensa para levar, né, os seus direitos, levar o conhecimento dos direitos que eles têm, e muitas mudanças, né, ocorrendo junto com tudo isso que a gente está conversando, regras de transição, pessoas que têm que, né, fazer as contas, os cálculos, né, de quando podem ou não se aposentar, quanto que vão ganhar nesse processo, o que já mudou, que está vigente, que é legal que essas pessoas prestem atenção. Tá, bom, vamos lá. Esse ano, houve, como todo ano, em janeiro, há um reajuste dos valores dos benefícios. Então, segurados que recebiam um salário mínimo, por óbvio, vão receber o salário mínimo novo, e as pessoas que recebiam mais do que o salário mínimo vão ter os seus benefícios reajustados de 5,46. Tá? Esse reajuste faz com que a tabela das alíquotas também seja reajustada, porque a tabela das alíquotas de contribuição previdenciária, tanto sobre os benefícios das aposentadorias, né? Todos os benefícios têm que recolher INSS, né? Todas as aposentadorias. E essas aposentadorias, as alíquotas, elas são estabelecidas conforme faixas salariais, que nem o imposto de renda. Então, na medida que você aumenta o seu benefício, você também tem que ter o aumento dessa faixa salarial para alíquotas. Então, a gente tem aí alíquotas de INSS entre 7,5% para quem recebe um salário mínimo, até um salário mínimo, até 14% para quem recebe acima de R$ 3.305,23. Então, a gente teve aí esse ajuste das alíquotas. Fora isso, a gente teve também a gente tem algumas regras de transição que, ano a ano, elas são modificadas em razão da progressão. Então, lá no ano de 2019, quando a reforma da Previdência ela foi trazida, né, entrou em vigor, já houve a previsão de aumento, de aumento de idade e tempo de contribuição em algumas regras. Isso aconteceu em 2019, 2020 houve o aumento, 2021 também. Olha lá, a regra de pontos aumenta 1 ponto por ano. Então, para a pessoa se aposentar na regra de pontos, o ano passado era 87 pontos para mulher e 97 pontos para homem, esse ano foi para 88, 98. E o que significa isso? A pessoa tem que somar a idade mínima, que para a mulher é 57 anos, com o tempo de contribuição. Então, para uma mulher hoje se aposentar com essa regra, ela tem que cumprir 88 pontos na soma da idade, que necessariamente precisa, no mínimo, ser 57 anos de idade, e mais o tempo de contribuição, que aqui, por exemplo, uma pessoa que tem 57 anos pode ter 31 anos de contribuição, 32, 33, enfim, para somar o ponto mínimo. A regra de tempo de contribuição e idade progressiva é a segunda regra de transição, que também mudou na reforma da Previdência, vai mudar todos os anos. Essa regra de transição, ela aumenta 6 meses na idade da pessoa por ano. Então, o que vai acontecer? No ano passado, essa regra de transição era 56 anos e meio de idade para a mulher e 61 anos e meio de idade para o homem. E 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem.
Essa regra vai aumentar ano a ano, então ano que vem vai ser 57,6, meio, 5, né? Na verdade, 57 anos e meio Sim. de idade para a mulher e 62 anos de idade e meio para o homem, mas o tempo de contribuição não aumenta, tá? O tempo de contribuição aqui não aumenta, só aumenta a idade. E, por fim, a última regra de transição, que muda ano a ano, é a regra de transição por idade. Como os homens já têm idade mínima na regra de permanente de 65 anos de idade, essa regra só muda para a mulher, que antes se aposentava com 60 anos de idade, e agora, na regra permanente, vai ser 62. Então, até chegar a 62 anos de idade, a mulher vai ter um aumento de 6 meses também por ano, tá? Então, nessa regra, a mulher precisa ter 15 anos de contribuição, e o homem também, 15 anos de contribuição, ficou aqui embaixo, né? E tem que ter 61 anos de idade no ano de 2021. A mulher, para se aposentar nessa regra de transição. Essas foram as regras que mudaram para esse ano de 2021. As demais, que são as regras de pedágio, elas não têm mudança nos requisitos de acesso, tá? Elas continuam da mesma forma. A outra mudança que a gente teve foi na pensão por morte. Na pensão por morte, o que vai acontecer é o seguinte: para um companheiro ou uma companheira que ficou viúvo, receber a pensão de forma vitalícia, vai ter que ter 45 anos de idade na data do óbito. E esse óbito tem que ter ocorrido no ano de 2021, tá? Até 2020, para ter uma pensão vitalícia, era necessário ter 44 anos. Então, também a pensão por morte vai ganhar tempo aí, mas a previsão de mudança da pensão por morte, ela não está já prevista na reforma da Previdência. O que acontece? O que está previsto é que, na medida que a expectativa de vida das pessoas for alterada, também vai alterar esse mínimo de idade para a pessoa receber a pensão de forma vitalícia. E para receber por menos tempo, existem ali idades também, depende da idade que a pessoa tem, é o tempo que a pessoa vai receber de pensão. E eu queria saber, até pela sua experiência, já lidando com isso há bastante tempo, se essas alterações, elas são justas, né? Se o Brasil realmente precisava disso, se os trabalhadores, eles realmente não saem prejudicados de alguma forma com essas novas regras de transição. A gente sabe que elas não valem para quem já contribui há mais tempo, né? Para quem já está no mercado e para se aposentar. Mas essas alterações para quem vai se aposentar a partir de então, elas são justas? Bom, a gente tem aquela regra permanente que, de fato, não serve para quem já estava contribuindo, como você falou, no momento da vigência da reforma da Previdência. Mas as regras de transição, elas são exatamente para aquelas pessoas que não tinham tempo de contribuição e idade para se aposentar em até 12 de novembro de 2019. Portanto, essas regras de transição que a gente falou agora são as regras aplicáveis às pessoas que já estavam no mercado de trabalho, já estavam contribuindo, mas ainda não tinham conseguido se aposentar. Infelizmente, Lívia, eu entendo que as regras trazidas pela reforma da Previdência, elas prejudicaram muitas pessoas. Nós temos no país um número muito grande, muito expressivo de pessoas que não conseguem formalização dos seus contratos em carteira de trabalho. Elas trabalham, o brasileiro trabalha e trabalha muito, só que muita gente não tem carteira registrada, não tem um contrato em carteira registrada. Nós temos aí uma imensidão de pessoas que têm salários muito baixos e que não têm registro em carteira e que não podem contribuir, não conseguem contribuir. Então, o que a gente tem? No final das suas vidas, nós temos muita gente que não consegue sequer cumprir 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo. E aí você tem aumento de idade,
diminuição de renda para esses 15 anos. Porque antes, nas reformas, nas regras anteriores, uma pessoa que tinha 15 anos de contribuição, ela começava na aposentadoria por idade ganhando 85% da sua média, das maiores remunerações, das 80 maiores remunerações. Agora, uma pessoa que tem 15 anos de contribuição, ela tem 60%. Então, nós temos uma queda aí da média de 25%. Imagine que isso, no final das contas, a gente tem aí, se a gente comparar aposentadorias anteriormente concedidas com aposentadorias atualmente concedidas nas regras atuais, né, nas regras novas, a gente tem aí uma queda de renda entre 20% e 40% para as mesmas remunerações. Então, o que a gente vê? É muito significativo. A gente vê dificuldade de acesso, porque as regras endureceram. E quando você consegue acessar, você tem um valor de renda menor. Então, é muito significativo isso, como você falou, especialmente no momento em que a gente teve regras trabalhistas flexibilizadas, aumentando a terceirização, aumentando a possibilidade de contratos de pessoas sem vínculo de emprego, né, facilitando aí a contratação como autônomo. A gente tem, por exemplo, e a gente teve a pandemia que fez com que muita gente perdesse emprego e renda, enfim, tudo isso precisa ser considerado porque é o contexto em que essas regras estão sendo aplicadas. Nós não vamos ter melhorias por conta disso, nós vamos ter só a piora e o empobrecimento das pessoas. E para a gente finalizar, doutora, até com base nessa sua resposta, eu ia até fazer uma pergunta, porque a gente recebe com uma certa recorrência daquele trabalhador autônomo, né, do jardineiro, do marceneiro, né, do prestador de serviço doméstico, né, aquele faz tudo. Puxa, trabalho muito, nunca contribuí, né, para o INSS. O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Quais seriam as dicas, então, para essas pessoas? Muitas vão ter que começar por algum lugar, né? Porque, obviamente, é a vida, né, que elas envelheçam e não consigam mais desempenhar suas funções. O que elas podem fazer a partir de agora? Bom, apesar de todas essas regras serem difíceis de acessar, o que eu tenho falado para as pessoas que são os empregados domésticos, os diaristas que não têm registros em carteira, para os jardineiros, como você falou, para os piscineiros, para as pessoas em geral que não têm vínculo de emprego. A gente tem a possibilidade, essas pessoas podem se inscrever para ser um microempreendedor individual e ter uma contribuição reduzida e uma burocratização muito menor. Porque hoje, para você se inscrever como empreendedor individual, basta você ter seus documentos pessoais e ter uma atividade que se enquadre, que é muito difícil você não achar uma atividade que não se enquadre na possibilidade de lei. Então, se você tem um trabalho como autônomo, né, e não recolhe ainda, eu considero imprescindível, e não só pensando na aposentadoria, mas também pensando numa possível incapacidade temporária, para você fazer um pedido de benefício aí por incapacidade, que você se inscreva, passe a ser um MEI formalizado, se formalize e pague, porque o valor é, hoje, entre 50 e 60 reais, depende da atividade que a pessoa exerce. Sim. Então, com esse valor de contribuição, a pessoa está formalizada, pode abrir conta, pode pedir empréstimo para a empresa, que é um microempreendedor, e pode também ter acesso aos benefícios previdenciários. As pessoas que não conseguiram, chegaram já numa idade avançada, por exemplo, estão com a partir de 65 anos e não conseguiram contribuir, aí o caminho é outro. Não adianta começar a contribuir agora. O que eu entendo é que você pode se inscrever no CAD único, nos CRAS, nos CRES, né? Na assistência social municipal, faça o seu CAD único, faça a sua inscrição no CAD único, para ter acesso ao benefício de prestação continuada,
que é o BPC-Loas, que é de um salário mínimo para os idosos a partir de 65 anos, e as pessoas que estão incapacitadas, e a incapacidade é de longa duração, ou são pessoas com deficiência, sem limite de idade. Então, são duas possibilidades. Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência ou incapacidade de longa duração que não tenham contribuição. Podem fazer acesso ao benefício de prestação continuada, desde que sejam pessoas pobres, né? A renda per capita familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Eu recomendo que analise essa situação. Dependendo da situação da pessoa, se inscreva como MEI ou acesse o benefício de prestação continuada. Certo, eu quero agradecer demais a sua participação, doutora Priscila Reis Reino, advogada especialista em direito previdenciário do trabalho, por tirar aqui as nossas dúvidas. O ano de 2021 está começando e não está sendo fácil, né, já para muitas pessoas aqui do nosso país, especialmente aquelas que são dependentes dos programas governamentais, né, dos benefícios, dos auxílios. Economicamente, a gente está passando por um momento assim conturbado e complicado e a gente espera que tudo isso se resolva logo. Obrigada pela sua participação com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Perspectiva. Eu que agradeço a oportunidade, Lívia, e me ponho à disposição no momento que você precisar esclarecer para a população, para as pessoas, os seus direitos previdenciários e trabalhistas, a gente está à disposição. É isso, então, esse foi mais um programa Perspectiva da TV Assembleia. Se você sempre está ligado com a gente no canal 9 da NET, não deixe de compartilhar também o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares. Já está aqui na nossa tela, mas você pode ir no buscador do seu YouTube, digitar lá Assembleia Legislativa de MS. Um beijo para todo mundo, voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.